Brasil de reprimarização da economia brasileira, e os efeitos dessa reprimarização na reestruturação de algumas regiões metropolitanas, que são Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, e um pouco Vitória, no Espírito Santo. Não é coincidência que essas regiões são regiões de petróleo, tirando São Paulo, que não está dentro disso, e essa é uma questão de pesquisa, mas as outras 4 regiões são regiões impactadas por petróleo e por sua logística. Então, de alguma maneira, o debate sobre as indústrias de extração, minério, parque logístico, avanço dos monocultivos, de alguma maneira se articula com o debate urbano. Na verdade, é um pouco pensar a partir de uma sugestão do Chico, do Estado e o urbano, como que o urbano, Francisco de Oliveira, em um texto chamado Estado e o Urbano, de 82, que ele desmonta a tese de que no Brasil há uma urbanização sem industrialização, uma industrialização sem urbanização. O que eu estou perseguindo é que esses grandes centros metropolitanos mostram justamente o contrário, que o processo de urbanização é parte do processo de reindustrialização do Brasil e que as cidades cumprem um papel específico nesse momento agora. Então, dizer que há um processo de desindustrialização no Brasil é, no mínimo, ligeiro, né? E talvez reconsiderar a relação entre cidade e urbanização seja mais importante agora para a gente entender como é que a economia do Brasil e as cidades e a rede de cidades estão se rearticulando, se transformando, né, com suas peculiaridades. E o que me interessa também são as resistências que isso causa, né? Então, pensar se a cidade é esse espaço de crise eterna, né, na política, o que uma forma tão potente como a indústria do petróleo, como essas transformações que a gente tem visto, tem causado de resistência. As resistências são muito frágeis e até onde a gente conseguir acompanhar dos movimentos sociais dos anos 80 para cá, tem uma quebra bastante significativa das formas de organizar e de aparecimento público desses movimentos e dessas resistências. Então, é um pouco perseguir essas resistências e entender também qual é o papel que elas cumprem. E para isso, para fazer o debate metodológico, então, a gente tem trabalhado com algumas metodologias de cartografias sociais, um pouco para entender como esses novos, entre aspas, movimentos sociais pensam o seu lugar nas cidades, como é que se articulam, quais são as redes que aparecem a partir disso. É isso. O que são cartografias sociais? São mapeamentos a partir na verdade, tem um debate. São mapeamentos interpretativos, né? Tem um monte de gente fazendo isso no Brasil, mas tem um conjunto de experiências que eu acho que são significativos, que está hoje está sediado na UFAM, com Alfredo Wagner, que é o Federal do Amazonas, que tem um projeto já chamado Nova Cartografia Social da Amazônia, que na verdade tem procurado entender como que os movimentos sociais e grupos tradicionais, comunidades tradicionais, povos ribeirinhos, enfim, se apropriam dos povos da floresta, enfim, se apropriam dos espaços e como é que vivem nesses lugares, né? Mas o debate territorial é muito presente, né? Então, por isso que me interessa, porque tem uma dimensão territorial de expropriação dos lugares nessa transformação urbana que é bastante significativo. Então, também pensar as cidades e essas transformações a partir das cartografias permite olhar esse vínculo entre os lugares e as suas práticas. E tem um campo específico ou realmente assim, trabalhar no mapa Brasil? Não, a gente está nas regiões. A gente fez um recorte para São Paulo, né? E
aí São Paulo é o ponto fora da curva, porque não é petróleo especificamente, mas é, de alguma maneira, aquilo que liga a essa transformação e aonde que me interessa. É um ponto de articulação, né? É um ponto de articulação, ainda que a indústria do petróleo não esteja lá. Então, como que, na verdade, é um centro político de articulação dessa nova economia. E o que eu acho que é significativo é porque São Paulo verbaliza a resistência, né? O que aparece, o que é mais significativo. No fundo, eu estou voltando à minha questão, é pensar o Brasil nessa articulação São Paulo e o resto do país, né? Essa tensão. Tem sempre uma narrativa do Brasil a partir de São Paulo, a partir do Centro-Sul. É um pouco de olhar para São Paulo para poder centrar essa narrativa. Desculpa, você é geógrafa? Eu não. Eu sou arquiteta de formação e socióloga. De formação. Educada na sociologia. Tá, eu também fiquei pensando aqui. Tem muito a dialogar. Eu estou com uma trajetória de pesquisa, vou falar dentro desse recorte, desse tema que eu tenho trabalhado, sobre as políticas sociais e gênero, né, relações sociais de gênero, principalmente olhando para as mulheres. Comecei com São Paulo, então são os programas que, né, a gente tem chamado, eu e Isabel, de, entre aspas, novos, entre aspas, né, programas sociais brasileiros na saúde e na assistência, e como as mulheres, então, desde a, vamos dizer, desde da base, então, como usuários desses serviços, até o nível da gestão, né, passando por equipes, né, de intervenção, né, que seja da área da saúde ou da assistência. Esse é o desenho, vamos dizer, a porta de entrada, eu acho que é melhor dizer, da pesquisa, então, que foi feita no meu pós-doutorado na periferia de São Paulo, e agora, como desdobramento, também inserida num projeto maior que o Isabel coordena, de um estudo comparativo entre duas regiões do Nordeste do Brasil. Então, eu tô no Vale do Jequitinhonha, seria a comparação entre o Vale do Jequitinhonha, que se situa no Nordeste de Minas Gerais, e na região do Cariri de Ceará, que já é da alçada da Isabel e da Yara, na pesquisa também, Yara Araújo. Então, o que eu faço no Vale do Jequitinhonha, a porta de entrada foram esses programas, né? Mas é um contexto muito diferente do que eu tenho conhecido na metrópole, né, em São Paulo, dentro de um modelo muito peculiar, na verdade, que o que me fez, né, pensar em estudar a Vale, a região da Vale e o Nordeste, né, que nos impeliu para essa região, é o fato de que esses programas, principalmente o programa Saúde e Família, que a gente pode dizer que é o modelo mais básico e emblemático desse modo de intervenção capilarizado na assistência, das políticas sociais de maneira geral, e que inspirou outros programas também, na assistência, ou tudo que vai articulando, né, dentro daquela ideia da rede, né, da rede socioassistencial. O papel das mulheres é central no funcionamento e na efetividade, na concretização desses programas, mediadoras e mesmo na base, né, na sua base. Então, as mulheres receptoras, usuárias desses programas que elas são beneficiadas no sentido de que elas são mediadoras, né? E o benefício é para que esses programas cheguem até os membros da família, né? O homem, o idoso, a idosa e as crianças principalmente. Então, essa ideia do investimento no capital humano, da próxima geração. Então, inclui também Bolsa Família atravessando todo esse funcionamento, né? Então, esse é o desenho dos novos programas
sociais brasileiros que tem, na verdade a gente vê um corte agora, vamos ver como vai se transformar, mas marca toda esse exatamente, marca uma era do lulismo, né, também, enfim. Então, no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, foi essa porta de entrada, mas eu me vejo também entrando, né? Vale do Jequitinhonha, parce que Olivier... Ah, oui. Bom, o Vale do Jequitinhonha é uma região que ela é caracterizada como uma região que não tem nada no sentido de ser uma ideia, né, que é bastante construída também da escassez, da miséria, né, até é muito conhecido como Vale da Miséria. Então, tem uma lógica aí que opera a partir da falta, né, e desde o começo nossa entrada na região era por aí mesmo, de não fazer parte dessas regiões que têm gerado novas produções, né, locais, como por exemplo seria o caso de Cariri, mas outras regiões do Nordeste. Então é isso que nos fez chegar ao Vale, porque então como que esses programas e a população, e principalmente as mulheres, se mobilizam então para o acesso que seja o mercado ou aos serviços, aos outros meios de vida, né, no sentido do cotidiano e tudo mais. Então, procurar entender esses mecanismos, o papel do Estado, do mercado e outros outros modos de distribuição, operação pode... Racionalização das políticas. Não só política, mas de serviços que não sejam estatais, então, em nível de Estado, como a religião, né, a filantropia, ou as ONGs, né, o papel das ONGs que não é pouco, não é pequeno. Então, nessas dimensões, né, como que essas instâncias vão se instalar e funcionar e até ter crescer, né, enquanto instituição, enquanto organização, dentro da lógica da escassez, da falta. Então, é isso, e aí o papel mobilizador, o papel das mulheres nessas mobilizações, e aí qual é o acesso e até que nível qual o sentido disso tudo para as cidades também, para as comunidades e tal. Posso complementar só para fazer a transição? Claro. Não se incomoda? Não. Então, a ideia original, de fato, do projeto era de sair de São Paulo a partir de um estudo das formas de operacionalização de políticas de saúde e de assistência e ver como isso acontecia em outras regiões, onde não teria uma terceirização sistemática da operacionalização das políticas. E dois... Até porque são nessas regiões que esse programa surgiu, né? Então, a origem desse local, como surgiu isso naquela... Movimentos sociais do Nordeste, assim, o programa Saúde da Família, ele na literatura é consagrado como vem desses movimentos em grande parte, com as suas origens lá. Mas a ideia inicial era um pouco de pegar, de fato, três regiões muito diferentes em termos de oferta de emprego e, portanto, a partir dessa diferença de oferta de emprego, investigar qual seria o sentido das políticas dessas regiões muito diferenciadas. E tinha então o Vale do Jequitinhonha, que é assim, uma região bem no finzinho de Minas Gerais, que é considerado território de pobreza, já faz parte do Nordeste, de fato. Uma outra região que é no Ceará, que é o Cariri cearense,
que é considerado como uma espécie de oásis no sertão. O sertão também é uma região onde que realmente não tem nada, assim, que é pouco fértil, tem pouca, enfim, não tem empresas formais, não tem emprego formal, não tem agricultura, tem pouco, enfim, tudo minúsculo, que tem iniciativas, mas lá no Cariri é justamente um polo de empresas deslocalizadas de produção de calçado, de sapato e de couro, e por isso se criou lá um polo de trabalho feminino, formal, mas pouco pago. E aí, houve estudos sobre a questão da violência doméstica, que aumentou muito com essa entrada das mulheres no mercado de trabalho formal, que para os homens não existe localmente, então foi muito mal aceito. Então, a partir daí, a gente ficou curioso em saber, então, nesses contextos, como isso influencia o sentido das políticas sociais, tanto de assistência como de saúde. Qual seria, então, esse papel, esse encaixe entre trabalho, diferentes formas de trabalho, e na região aí no Vale do Jequitinhonha, a ideia é que não teria emprego. Isso era o ponto de partida, só que a partir dali, a primeira coisa que a gente descobriu que a nossa ideia de oferta regional não tinha nada a ver com essa população de beneficiárias, essas populações que a gente foi encontrar, porque empregos assim, formais desse tipo estão totalmente fora do alcance. Então, já logo de cara, a partir de, enfim, a entrada em campo, a gente se deu conta que não ia dar da forma que a gente tinha imaginado. Porque, assim, para entender as lógicas ou mecanismos de inserção no sentido amplo, não ia ser a partir de uma oferta diferencial. O segundo passo foi, e por isso que eu acho que é interessante você falar depois, que acho que tem tudo a ver com o que você estava falando, Joana, é a importância dessa construção social das fronteiras, entre o que seria considerado um território de pobreza, o que seria considerado urbano, rural, porque a gente estava super à vontade nas regiões urbanas, mas um total desconhecimento, pelo menos do meu lado, enfim, regiões mais rurais, que a gente conhecia através das representações das pessoas aqui, que vêm de lá, mas sem conhecimento tácito, assim. E a primeira coisa foi que a gente se deu conta que essa dualidade é totalmente inoperante, que, de novo, não tem a ver com a estrutura física urbana ou de infraestrutura, mas com essa construção do acesso, tanto de mecanismos sociais mesmo, de mediações, então pode ser tanto através de grupos religiosos, que lá no Cariri é muito um caso, como lá no Vale de Jequitinhonha está se configurando uma conjuntura política muito particular de PT, de vários mandatos do PT em seguida em nível local, e de constituição do mercado político de políticas sociais voltadas para o combate à pobreza, especificamente, de certa forma, mobilizadas e monopolizadas quase por mulheres ao longo de todas as cadeias de produção desses serviços. E aí, de repente, se configura um quadro muito diferente, inclusive de o que seria, então, a definição desses territórios e a gestão desses territórios e as formas como as atoras, as atrizes se apropriam, de fato, essas construções territoriais, de certa forma. Por isso que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Joana, e o que eu entendi um pouco, talvez por isso que eu achava que seria bom, assim, talvez avançar dessa forma. E aí, falando da metodologia em si, utilizando o mesmo formato em relação ao que fizemos em São Paulo, né? Eu e Isabel. Então, são entrevistas e observação participante, né? Mas principalmente eu acho que é bastante centrado em entrevistas em profundidade, com as mulheres em primeiro lugar, mas também outros informantes que vão acrescentar para nos esclarecer sobre a realidade local. Acho que bom, por enquanto é só isso. Na medida que acrescentando, vamos aprofundando na discussão, a gente vai falando mais de metodologia. Bien, yo soy Pablo Jaramillo. A mí actualmente me interesa también, tiene unas afinidades muy grandes, esta relación entre política social y extractivismo. Y lo problematizo, digamos,
de dos maneras principales. Uno es la naturaleza a través de la cual los órdenes extractivos operan como enclaves, y sobre todo me interesa cómo la política social logra ordenar el espacio del enclave. Entonces me interesa analizar cómo estas políticas sociales reordenan estos espacios tanto geográficamente como en términos de las categorías sociales requeridas para operar en esos enclaves, categorías de personas, categorías de relaciones, y a mí particularmente me he llegado a interesar en cómo se operacionalizan las relaciones de parentesco en estos enclaves. No lo tomo exclusivamente como un problema de intermediación con las mujeres, porque he encontrado diversidad en cómo en algunos enclaves se operacionaliza el lugar de los hombres y en otros enclaves se operacionaliza el lugar de la mujer. Y el objetivo final de esta relación entre espacios extractivos y parentesco es porque me interesa saber qué clase de sujeto requieren estos enclaves extractivos. Ese es mi primer objetivo grande. ¿Qué clases de aspiraciones es capaz las empresas extractivas con el Estado de crear en esos espacios extractivos? ¿Qué clases de deseos por cierto tipo de trabajos y cierto tipo de vidas se pueden crear en esos espacios extractivos, y para lo cual se requiere una relación cercana entre empresa, Estado y las relaciones domésticas que hay existentes en estos espacios. Esa es una primera línea de interés para mí: qué clase de sujetos, qué clase de persona extractiva y por tanto qué clase de relaciones parentales son demandadas allí. Y el segundo aspecto es que yo creo que una tarea pendiente que hay en los análisis sobre política social en América Latina es su naturaleza fuertemente dependiente con el extractivismo, con los regímenes extractivos, porque tenemos modelos que vienen de referentes muy industriales. Y uno de mis intereses fundamentales es ver cómo estos enclaves sirven como modelos exportables de política social hacia otros lugares. En ese sentido, a mí me interesa ver, por ejemplo, he trabajado o estoy poniendo juntas dos casos muy importantes que también son representados en el imaginario nacional colombiano como espacios vacíos que pueden ser llenados o que deberían ser llenados, aunque viva gente ahí, y deben ser llenados por cierto tipo de relaciones específicas. Estos espacios han sido muy instrumentales en experimentar políticas sociales allí para poder expandir y exportar a otras partes del país. Pasa muy parecido, o así lo entiendo yo, lo estoy problematizando yo, como pasa internacionalmente en términos de dependencia de las políticas sociales y exportación de políticas sociales, pasa muy similar en enclaves extractivos. Yo trabajo principalmente en una región, en dos regiones, en una de gran minería de carbón, y la minería de carbón es una de las minas más grandes del mundo, en el norte de Colombia, ocupada por territorios indígenas, y trabajo en el Cauca Medio, en el centro de los Andes, el cinturón de oro más grande, el depósito de oro más grande del mundo, también está ahí. En ese sentido, a mí también me interesa entender de qué manera las clases de recursos específicos modelan cierta clase de espacios. El tipo de espacios que puede crear el petróleo no es el mismo tipo de espacios que crea el oro o el carbón, y esa
diferencia entre las infraestructuras requeridas para explotar uno y otro también tienen impactos en las relaciones que se requieren para explotar uno y otro. Una cosa es manejar una mano de obra en una mina a cielo abierto y otra manejar una mano de obra en socavones, donde la gente habla debajo de la tierra sobre las relaciones que hay afuera. Una cosa es manejar un recurso a través de trenes y otro a través de helicópteros. El oro tiene que ser sacado a través de helicópteros y el otro tiene que ser sacado a través de grandes tonelajes de oro. Entonces, el reordenamiento del espacio desde lo doméstico mismo debe garantizar que puedan pasar trenes o que puedan aterrizar helicópteros en unas regiones, y entonces hablamos, o lo veo yo como un reordenamiento que requiere el parentesco, pero que tiene efectos multiescalares enormes. Y ese es, digamos, uno de mis intereses, pensar la transportabilidad, pero también que, digamos, en el hogar ya están contenidas todas las relaciones posibles de crear enclaves extractivos, y por eso no me enfoco metodológicamente, digamos, en todo el país, sino en casos específicos desde los cuales yo los veo fractalmente, emergen todas las relaciones posibles para que empiecen a emerger estos tipos de espacios gobernables, así los he conceptualizado. Un caso interesante también de multiescalaridad aquí es que los ejemplos de enclaves se vuelven referentes de buenas prácticas, y así también puede ser, toman prestado, por ejemplo, de la empresa de la industria maderera en Indonesia para hacer trabajo exactamente, pasa lo mismo que uno ve en los espacios de diálogo de responsabilidad social empresarial, de hechura de política pública, cómo se toman prestados ejemplos de reordenemos este espacio así, pongámosle gender mainstreaming a esta política, pongamos subsidios de este tipo y tal, determinada política de promoción de vinculación de mano de obra. Entonces se vuelven como unos módulos transportables, y eso me interesa mucho. Me interesa entonces esos espacios gobernables desde el foco del hogar hasta el foco transnacional, que creo que están muy unidos, y no tiene uno que hacer demasiados esfuerzos para empezar a ver las conexiones de cómo la política social crea espacios extractivos. Pero esses son mis... Eu não aguento, eu preciso falar. Alguns exemplos de territórios constituídos por grandes empresas no Brasil, como a Vale do Rio Doce, né, em que você tem um agenciamento que passa pela empresa, que por sua vez agencia um conjunto de ONGs, que por sua vez agencia ministérios de Estado, que por sua vez pensa políticas sociais para um território, tá certo? E o resultado é a constituição de um pedaço do Brasil da Vale do Rio Doce, tá? Em todos os níveis, nos níveis da articulação de políticas, no nível da articulação das redes de cidades, do que essa cidade precisa, do que eu preciso, empresa, preciso para essa ou para essa. E articula-se nacionalmente através de uma rede de ONGs e de ministérios que tipo de política específica localmente vai acontecer aqui ou ali. O território é uma produção desse processo. Claro. Né? O território é o que sai desse processo. Assim como o social. Quer dizer, você produz um social, né? Que nesse caso é gerido, pensado e articulado a partir das relações empresa-Estado, ONGs, enfim. E é exatamente uma empresa que faz extrativismo. Exatamente. E que agora está expandindo para a África também, para Moçambique. Enfim, quer dizer, una cosa que no he podido, digamos, hacer en este caso de carbón
y oro es algo que sí pude hacer en el caso de energías limpias. Yo estudié cómo se hacían electricidad limpia con viento, ahí en ese mismo territorio, y la ventaja de ese proyecto del cual emerge este en particular es que son buenos ejemplos, nadie está en contra de las energías limpias, entonces pude hacer trabajo etnográfico multisituado en el World Bank en Washington y en el BID, en las oficinas de las empresas, que no puedo hacer aquí porque me ven con demasiada sospecha. Las empresas saben que estoy del lado de ciertas poblaciones y no me dejan hablar del todo con cierta clase. Eso es una limitación metodológica importante, pero claramente si uno pudiera llevar metodológicamente más lejos esto, sería ideal, o hacia lo que me gustaría llevar en trabajos. Donc, bonsoir à tous les students. Ça vous va? 5 minutes, vamos lá. Ok, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas, eu sou Guinolé. Eu participo do projeto LMI como membro do GIS do CNAM em Paris. E em 2015 eu defendi uma tese em ciência política. Eu trabalhei sobre mobilizações, organizações de imigrantes brasileiros no Japão, numa perspectiva de interseccionalidade, classe, gênero e raça. E nessa mesma perspectiva eu vou trabalhar agora sobre a inserção de docentes negros e mulheres no Brasil, no ensino superior. No estado de São Paulo, eu vou trabalhar sobre várias universidades do estado de São Paulo. E em termos de metodologia, que eu vou desenvolver mais na mesa redonda amanhã, eu vou usar, vou trabalhar sobre as trajetórias biográficas dessas docentes e vou usar um tipo de métodos das histórias de vida e dos calendários de vida também. ¿Puedo hacer una pregunta, Guinolé? Sí. Porque tú trabajas intersección, raza, género, ¿sí? E classe. ¿Y clase también? Okay. Então é sobre o trabalho qualificado. Quando você fez a pesquisa no Japão, essa interseccionalidade de classe, raça, gênero dos brasileiros no Japão foi em que? Era mais porque os brasileiros no Japão são, na grande maioria, de origem japonesa. Então eu trabalhei sobre escolas brasileiras, sindicatos trabalhadores imigrantes e associações. E o que eu cheguei a ver é que tinha dois terrenos, campo feminizados e campo mais masculinizado, que era o sindicato. E além disso, no caso das escolas brasileiras, eram muito mais não descendentes japoneses com quem eu trabalhei, diferentemente, por exemplo, das associações locais que eram lideradas por mulheres descendentes japonesas, Nikkei, e que tinham bastante contato com as autoridades locais japonesas, etc. Então, eu cheguei a ver realmente diferenças de classe, gênero e raça, porque também essas mulheres, no caso das associações, vinham de origens sociais mais altas, eram mais integradas à sociedade japonesa através do casamento, por exemplo, e etc. Então, mais ou menos isso, mas eu não vou desenvolver muito isso, porque eu acho que é um pouco coerente com esses assuntos de pesquisa. Bueno, yo soy Marcos Ceballos, de Chile, de la Universidad Andrés Bello, junto a otra colega chilena, participamos del Laboratorio Mixto Internacional SAGEM. Concretamente, mi participación se da en el contexto del eje sobre políticas sociales, pero también me intersecto con los otros ejes del laboratorio. Lo que quería decir recién era que mi tema de investigación ha cambiado, ha mutado con el tiempo, o más bien dicho, se ha ido ampliando muchas veces más de lo que uno quisiera, ¿sí? Al principio, cuando uno comienza a tomar los temas de investigación, uno hace un gran esfuerzo por delimitar los bordes y luego tratar de controlar
los temas de investigación, y luego son los temas de investigación los que comienzan a controlar la investigación misma. Y en ese sentido tengo más que dos temas, son dos ángulos de ataque, ¿sí? Dos perspectivas para analizar un mismo objeto que en general lo tendemos a denominar como política social. El primer tema por donde comencé es un enfoque desde arriba hacia abajo, o desde arriba hasta el medio, ¿no? Que es un enfoque desde las lógicas públicas de la acción social. Eso significa las lógicas políticas, financieras, económicas, discursivas, ¿no? Paradigmas y operaciones de las políticas públicas de corte social. Lo que se conoce también como la social politics y social policies, ¿sí? Ambos enfoques, un enfoque más político y un enfoque más técnico operacional, y eso visto desde cómo se construye en América Latina en distintos momentos históricos paradigmas de acción pública. ¿Cuál es el problema de ese tema? Que cuesta mucho decir qué es una política social y qué no es una política social, ¿no? Las políticas económicas son políticas sociales, las políticas del territorio son políticas sociales, las políticas de infancia son políticas sociales, las políticas penales son políticas sociales, ¿no? Todas impactan sobre los mecanismos de redistribución, de clasificación de las poblaciones y por ende de gestión o de gobierno de las poblaciones. El otro ángulo de ataque que en un principio yo encontré poco interesante y que hoy en día me interesa mucho más quizá, es desde la perspectiva de las lógicas de acceso y de uso de las políticas sociales de beneficiarios, concretamente de beneficiarias mujeres, ¿sí? La política social en el ámbito asistencial se enfoca fuertemente en la población femenina, así como la política social del ámbito bienestar vinculado al trabajo se enfoca fuertemente en la población masculina. ¿Y por qué me interesa cada vez más ese enfoque? Porque lo que observamos ahí son las relaciones de poder entre poblaciones y Estado, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, porque todas las categorías que traemos del análisis macro de la acción social del Estado, la diferencia entre lo social, entre seguridad social o protección social y asistencia social, la diferencia entre políticas temporales y políticas continuas, la diferencia entre políticas redistributivas y políticas no redistributivas, tienen muy poco significado para las mujeres usuarias de las políticas que ellas denominan de ayuda social. ¿Sí? Para una mujer en un territorio determinado, normalmente en un territorio empobrecido, acceder a ciertas formas de ayuda social no genera ninguna distinción si la ayuda viene del gobierno local o del gobierno estadual o del gobierno federal, si las políticas son políticas meritocráticas o si son políticas clientelistas, o si son políticas que impactan de manera estructural en las economías familiares o en las condiciones de vida, o si son políticas que acumulan capitales a mediano plazo. Y entonces me interesa mucho indagar en esa categoría de ayuda. ¿Qué significa ayuda social para el sujeto beneficiario o que tiene acceso a estas políticas, ¿no? A la vez, ambas perspectivas las he ido cruzando crecientemente con la categoría de género, va de suyo, pero también con la categoría de territorio, y sobre todo de territorio urbano, y cómo la acción pública del Estado y las lógicas de usuarios tienen un impacto en la naturaleza del desarrollo, en la movilidad en el territorio, en la distribución de los recursos en el espacio y de las estrategias de acción de los distintos actores. Y dentro de eso, concretamente, lo que he estado trabajando más recientemente es la idea de clasificación social, que creo que es muy determinante, cómo el Estado y las políticas públicas clasifican a sus usuarios en contextos de elevada focalización y fragmentación que se da en América Latina, que me parece que a partir de la exposición de ustedes vemos que son categorías muy problemáticas. La fragmentación de poblaciones es muy problemática en contextos europeos. Esas mismas políticas de activación laboral en América Latina se llamarían
políticas de activación laboral para la mujer rural con hijos, ¿sí? No es simplemente una política de activación o política de inserción al trabajo, ¿sí? Automáticamente en América Latina toda política producto de esta ideología de la focalización o de esta ideología de la anti-universalización genera clasificaciones muy rígidas y muy tecnocráticas de las poblaciones. Y lo interesante es que cuando uno mira eso desde el punto de vista de las poblaciones, esas categorías de clasificación no tienen sentido, ¿no? Y uno entonces encuentra permanentemente en las poblaciones usuarias de la política pública un reclamo respecto de que la clasificación del Estado se transforma en formas de exclusión de poblaciones, ¿sí? Porque el Estado dice que yo no soy pobre si mi salario no alcanza para terminar el mes, ¿no? Y ahí hay una disputa que me parece que es una disputa ideológica, paradigmática, pero también es una disputa desde la perspectiva de las experiencias humanas muy fuerte entre qué dice el Estado que son las necesidades de las poblaciones y qué dicen las poblaciones que son sus necesidades, o qué dice el Estado que son los mecanismos óptimos de acción y qué son las expectativas de las poblaciones. Eu sou a Lúcia Chimbo, professora lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da USP, junto com a Sibeli. A Sibeli foi minha orientadora de doutorado. E um pouco o meu tema atual de pesquisa é ainda, eu ampliei um pouco dentro do escopo do que eu trabalhei no doutorado, e é política e produção da habitação. Do lado da, vamos pensar, das políticas, é justamente um pouco como o Marcos colocava, os programas, as dinâmicas, os fundos, os marcos regulatórios delineados no Estado em relação à habitação. Por outro lado, no lado da produção, atualmente são as grandes, meu enfoque são as grandes empresas que estão justamente produzindo habitação, tanto a social quanto uma habitação popular, segmento econômico, né, que foi o grande boom, sustentou grande parte do boom imobiliário que a gente teve até 2011, 2012 no Brasil. E aí, na parte da produção, o meu trabalho enfatiza desde a base tecnológica, então pesquisa em canteiros de obras, né, do setor, até as estratégias mais gerais dessas empresas, sobretudo a articulação com o capital financeiro, com os investidores internacionais que atuam, né, nessas empresas mais recentemente. Então, por um lado, então, o Estado, por outro lado, a produção em si, as empresas, e também uma dimensão que eu estou chamando do espaço, que seriam os efeitos socioterritoriais dessa produção nas cidades, não só metropolitanas, mas também aqui em São Carlos, Ribeirão Preto, as cidades da região aqui de São Carlos. E aí, analisando, então, tanto eu sou arquiteta e urbanista, então, analisando esses produtos, né, esses empreendimentos habitacionais e a inserção urbana desses empreendimentos e, obviamente, fazendo uma análise das dimensões urbanas e sociais, das configurações socioespaciais decorrentes da implantação desses empreendimentos. Mas amanhã, justamente, a minha fala vai ser em cima disso e vou procurar detalhar cada um desses aspectos, tanto em termos metodológicos quanto de resultado de pesquisa que eu venho trabalhando. Bom, boa tarde, eu sou Natália, eu faço doutorado aqui em Sociologia, estou no finalzinho, últimos meses, contagem regressiva para o fim, e minha pesquisa se refere à política social assistencial, na política nacional para a população de rua. Meu campo foi aqui na cidade de São Carlos, onde surgiu uma das primeiras instituições públicas que atendem a essa população, a população que vive na rua. Bom, minha tese eu chamei de Entre a Esmola e a Rede de Proteção. Isso porque eu fui motivada a pensar a respeito a partir de uma campanha que houve na cidade que dizia: não dê esmola. Bom, não dê esmola, vá para as instituições. Então tem esse jogo de as trocas monetárias e a doação que é feita na rua em contraposição ao trabalho institucional. Meu campo foi principalmente o Centro Pop, como é chamada essa instituição pública, mas também fiz alguns percursos por outras instituições filantrópicas, que são o Albergue Noturno, que é uma instituição bastante antiga,
em São Carlos desde a década de 70, mas o padrão albergue noturno vem da década de 40. E também uma outra comunidade terapêutica que é tipicamente religiosa. Bom, tentei entender um pouco como essas instituições, quais os contatos que elas têm entre si e algumas tensões entre elas. É o mesmo público que percorre, em alguma medida, todas elas, tendo o Centro Pop, a instituição pública, como o centro, ou tentando articular uma rede entre elas. Bom, tem conflitos na questão de cada instituição faz encaminhamentos umas para as outras, orientam uma pessoa a procurar o serviço da outra instituição. Nisso há tensões, a outra instituição pode não aceitar um encaminhamento. Embora exista a ideia de vamos fortalecer a rede, todas demandam vamos fortalecer a rede, precisamos nos unir e ao mesmo tempo sempre se incomodam quando um determinado público chega até elas. Ou seja, cada uma quer criar um determinado nicho, um determinado público, criando classificações, excluindo alguém. Você cria uma classificação, exclui alguém. Bom, outro ponto foi entender o trabalho no interior do Centro Pop. E aí, para mim, apareceu muito a questão da disciplina. É um trabalho que a disciplina perpassa todo o fluxo de atendimento. Desde o momento que a pessoa entra na instituição, ela passa por classificações, que é ser um morador de rua da cidade ou não, ser alguém de fora e, portanto, será encaminhado para outra instituição ou para fora da cidade. Então, tem um trabalho de produzir uma população que será gerida e disciplinada pela instituição. Cada espaço institucional, a cozinha, a sala, cada ambiente tem determinadas regras do que pode fazer e o que não pode fazer. E o espaço de participação, que são assembleias que aconteciam semanalmente, apesar de serem o espaço de diálogo, de participação, era sobretudo um espaço de produção de regras e de reforçar cada vez mais as regras. Então, um terceiro aspecto do meu trabalho foi entender a esmola, né? E aí vou para a rua, saio das instituições e tento entender a partir de relatos das conversas que eu tinha com os atendidos nas instituições, como é que eles sobrevivem no aspecto, eles conseguem bens, eles conseguem roupa num lugar, eles sabem onde conseguir dinheiro, doações, enfim, todo o que eu vou chamar de uma economia da rua, em que há todas essas trocas de dinheiro, mas também de dinheiro e bens, de bens e bens, serviços e bens, enfim. Então eu tenho essas três etapas, entender as instituições, as relações entre elas, o interior da instituição, a disciplina, e nesse aspecto da rua eu tento entender então o que é essa esmola que o governo municipal fala não para elas, vamos para as instituições. Bom, acho que de modo geral esse é o panorama do meu texto. Você chega à gestão e ao dispositivo, né? Você chega ao dispositivo. Sim, vai se complexificando, inclusive essa campanha, não da esmola, ela trouxe um divisor de águas para a política municipal. Ela constituiu. Que se entrelaçou a essas várias instituições e também polícia e guarda municipal. Essa questão da segurança vai aparecer mais fortemente depois de uma campanha como essa. Não dê esmola, vamos para as instituições, e na rua você tem a repressão justamente para capturar essas pessoas para as instituições. Nisso vai se enredando vários mecanismos de poder sobre um mesmo público. Uma grande rede no sentido do dispositivo. No final, eu chego ao dispositivo de gestão de uma população no nível local.
chega por isso pela esmola, pelo não dê esmola, e é o trabalho, né? Então, o trabalho é o que pode dar. Mas nem chega no trabalho. Talvez nem chegue no trabalho. Mas o discurso é não dê esmola por conta do trabalho. De alguma maneira tem uma referência a... O ideal do trabalhador ao qual eles não correspondem. Essa é a população que é o reverso dessa ideia do trabalhador. E a gestão do discurso. Una pregunta, Natalia. ¿Trabajas de alguna manera con las familias de las moradores del sur? Bueno, independientemente de eso, ¿cómo entra el lenguaje de la familia en el trabajo de las instituciones? Essa é uma grande questão. Porque hay toda una economía del abandono también, y de cómo la familia se le atribuyen cierta capacidad de reabsorber el abandono o de crearlo. ¿Se le atribuye por la política pública o por el usuario? Bueno, esa sería una pregunta empírica que me parecería interesante, pero aquí hay una economía donde a la familia se le pueden poner o quitar responsabilidades, y a esa, cuando las instituciones dicen vamos a crear red, a veces es crear red casi como una familia, para reabsorber unas responsabilidades que se le han quitado a la familia. Entonces, no sé cómo en el lenguaje de la institución aparece la familia, como el ente que crea el abandono, es que los dejan tirados. Digamos, hay todo un trabajo moral ahí de parte de las instituciones. A própria família pode ser ônus também, né? Sí, exacto, claro. Por otro lado. A própria família pode estar produzindo a situação de rua, a política de assistência social é pautada na família como um valor. É família, território e a intersetorialidade. São três conceitos que estão na legislação. E, portanto, os profissionais não podem abandonar a ideia de família. Eles têm que reforçar a ideia de família. Inclusive, a principal fórmula, né, a fórmula que eles pretendem para a saída da rua é sempre contactar a família das pessoas. E as pessoas resistem a isso, ou não falam onde estão as famílias, dão um telefone falso para que a assistente social ligue. Esse é um ponto de tensão. Eu acho que essa população que está na rua, ela tensiona todas essas categorias que estão na política de assistência social. É uma população masculina, é uma população que ausente ou com vínculos frágeis com as famílias, e muitas delas não querem voltar às famílias. As rupturas familiares são sempre apontadas em qualquer pesquisa como um dos fatores, como causa para a vida na rua. São uma população sem um território fixo, eles não têm moradia, muitos deles, uma parcela deles estão transitando entre cidades. Então, além da família, a questão do território está sendo tensionada por essa própria população. E isso é uma contradição com... Os profissionais se veem sempre frustrados, porque eles têm que reforçar essa ideia, principalmente de família, e eles não veem como. Não há solução, não há saída. E há até uma imagem do labirinto que foi falado por uma profissional, não há saída, estamos num labirinto. As pessoas entram na instituição e não saem. A instituição se torna um substituto da família. Agora, na fala das pessoas que vivem na rua, são os grupos de rua que são como uma família. Aí a família parece como uma metáfora. Aqui a gente se dá bem como se fosse uma família. Eles já romperam seus vínculos familiares, mas na rua eles se agrupam e falam que vivem como uma família, quando se dão bem, porque também tem brigas. Mas quando fatais, às vezes, brigas fatais. Mas também tem pessoas que argumentam que saíram das suas casas não porque tivessem brigas com as famílias, mas com problemas no território, territórios de tráfico, por exemplo, e eles estavam sendo perseguidos seja por policiais ou por traficantes. Então, família e território, quando se fala de população de rua, enfim, é o labirinto, não tem saída, a gente não sabe fazer.
justamente a existência onde se dessa rompeu os população. vínculos, né? Os vínculos que a assistência quer reforçar sempre. Muito interessante. Porque provoca paradigmaticamente. Paralisa a das política. políticas sociais. Quando você tem uma política que reforça esses dois conceitos, essa população imobiliza a política. Como é que torna essa política? Então, eu vou falar muito rapidamente, até porque eu estou numa fase de transição. Eu acabei o doutorado no primeiro semestre, a Sibeli foi minha orientadora, a Joana foi a membro da minha banca, a Lúcia também, na minha banca de avaliação. Essa transformação que a Sibeli faz de arquitetos para sociólogos. Estou nessa transição. Né? Estou com um projeto de pesquisa de pós-doutorado. Você quer que ele manda embora, né? Estou falando isso aqui, né? Mas então, o projeto de pesquisa de pós-doutorado que está em análise, o qual pretendo dar início logo, ele é alguma coisa que sai do doutorado, né? Ao mesmo tempo um recorte, ao mesmo tempo uma criação daquilo que foi discutido na pesquisa de doutorado. No doutorado, eu analisei a produção habitacional de um programa, de uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, programa habitacional brasileiro, a modalidade chamada Entidades, que é voltada para movimentos sociais, associações de bairro, cooperativas, enfim, entidades sem fins lucrativos. E na pesquisa a gente teve uma primeira abordagem a respeito, sobretudo, dos dados, né? Então, a gente analisou, né, os dados quantitativos do programa, mas também o seu quadro normativo, procurando entrever nessa análise e também na sua aproximação com algumas questões de campo, de uma etapa de campo exploratório, aquilo que não era revelado pelos dados, né? Então, a gente olhou para a concepção do programa, o seu desenho operacional e os dados que representavam essa produção, que vai se dar sobretudo nas regiões metropolitanas do país. E aí, dentro disso, é importante destacar que essa modalidade ela foi criada no programa Minha Casa Minha Vida, não sem muito embate, a partir de um percurso histórico de reivindicações dos movimentos sociais urbanos, né, que reivindicavam por um programa de nível federal, com recursos, né, públicos, para a produção de moradia a partir de procedimentos autogestionados. Então, esse é o pressuposto de criação do programa, e aí a pesquisa se desenvolveu a partir de uma etapa exploratória e também de incursão etnográfica, e procurou olhar para esses agenciamentos, né, usando o termo da Sibeli, esses agenciamentos que vão se dar em torno da sua operacionalização, né, que vai combinar entidades de origem e de atuações diversas, né, não só movimentos sociais ou vinculadas a movimentos sociais, mas entidades, por exemplo, que eram de alfabetização de adultos, foi uma entidade que a gente focou, que a gente recortou, e que vai, nesse programa, passar a produzir moradia, né, em escala nacional. Mas também, então, as entidades, as famílias beneficiárias, o Estado, sobretudo na figura da Caixa Econômica Federal, objeto da Ruana também, né? Que é um banco público, que era agente operador, né, do programa. E, então, o Estado, através da Caixa, mas também o Ministério das Cidades, o Ministério de Estado, que excepcionalizava algumas dimensões, né, algumas questões dos empreendimentos. Então, esses agenciamentos que vão se dar entre os atores que vão compor o programa em torno da sua operacionalização e, por fim, a sua implementação no território. Então, tem uma dimensão urbana também, de análise desse produto urbano, mas também do produto habitacional, que, apesar do pressuposto da autogestão, não vai fugir muito, não vai se distanciar muito ou configurar alguma coisa muito diferente daquilo que a Lúcia acabou de colocar como objeto dela, que é essa produção
né, essa produção vinculada às grandes empresas no Minha Casa Minha Vida. Bom, nesse projeto de pesquisa do pós-doutorado, eu estou, em princípio, eu tenho muito pouco para falar sobre isso, porque, como eu disse, alguma coisa que eu ainda pretendo olhar melhor, né? Isso apareceu no doutorado, na pesquisa de doutorado, que são 3, que eu estou chamando, não sei se é a melhor palavra, mas eu estou chamando de sistemas. O primeiro é o sistema de credenciamento e habilitação dessas entidades que vão organizar os empreendimentos, né? Tem uma figura central nesse processo, são elas que organizam a demanda, que aprovam o projeto, conduzem a obra, né? Então elas têm um papel bastante importante no programa, e elas são credenciadas e habilitadas a partir de critérios colocados pelo governo, né? E que vão se alterando no tempo a partir principalmente das reivindicações dos movimentos, né? É o sistema de pontuação que essas entidades precisam, documentos que elas precisam apresentar, e experiências, e, enfim, coisas que comprovem a experiência delas nesse tipo de empreendimento, que vão pontuar e vão determinar o quanto elas podem produzir e onde elas podem produzir. E aí, dentro disso, quais são as estratégias que essas entidades se utilizam, né, ou formulam e agenciam para escapar desse sistema, ou para se adaptar a esse sistema. O segundo seria um sistema de credenciamento das próprias famílias beneficiárias, né, que também vão se pautar... Aqui de novo é família. Isso, de novo é família. A unidade é a família. Então, que, por um lado, também vão se adaptar e precisar obedecer a critérios colocados pelo governo, mas também a outros critérios que vão se somar a estes do Estado, elaborados no interior das próprias entidades, né? Então, também um sistema de pontuação, participação em atos públicos, em manifestações, em caravanas a Brasília, tudo isso pontua aquela família, né? E faz ela, em relação a outra família, ter mais direito, entre aspas, à habitação do que a outra, né? E, por fim, um sistema de contrapartidas, que também é alguma coisa, dá pra gente dizer que, né, tem uma parte dessas contrapartidas que é oficial, que aparece nas planilhas, aparece como um dado oficial do programa, mas uma parte que é invisível, né, que fica muito, a gente percebe isso no campo, né, conversando com as famílias, conversando com as entidades, são acordos e negociações que vão se dar no interior, de novo, da entidade, né, entre as famílias e os seus representantes, contrapartidas que são financeiras, né, que vão dizer respeito a questões completamente inscritas numa dimensão privada, então é a porta melhor da unidade habitacional, ou é o tipo de lâmpada que vai ser colocada, ou é a câmera de segurança que vai ser instalada, são coisas que não estão no escopo de serviços daquele empreendimento e que ao longo da obra vão se incorporando e vão se convertendo em contrapartidas financeiras. Mas também contrapartidas físicas, né? Aí na forma do trabalho em mutirão, né? Que não vai ter o mesmo significado das práticas experimentadas na década de 80 e 90, mas vão estar muito mais vinculadas ao trabalho social, né? Que vai acompanhar todo esse processo, mas que também são bastante representativas desses agenciamentos em torno da operacionalização do programa. Só para fechar minha fala, né, eu estou, a partir desses sistemas que são transversais, né, entre si, com o procedimento metodológico, a gente está querendo aprofundar a fundamentação teórica, enfim, né, a partir dá para dizer já, a partir de 2 conceitos, o primeiro de governança, né, que a gente vem discutindo aqui, inclusive, e de políticas de quantificação, né, produção de dados que vão justificar a própria produção de políticas e manutenção dessas políticas, né, sociais, e aí a modalidade entidades inscrita num programa que é habitacional. No doutorado eu leio como uma política social, exatamente porque ela ativa, inclusive o CAD único, né, que é o cadastro de informações das famílias, enfim.
Então, esse aprofundamento teórico sobre essas questões, na ideia de que isso me traga maior subsídio para falar da inserção desse programa, né, num contexto mais globalizado de operacionalização e financiarização das políticas públicas. Eu pretendo fazer também um campo exploratório, né, para poder continuar acompanhando essas formas, esses modos, né, que vão se apresentando junto aos empreendimentos. Não tem um campo definido ainda, muito embora nesse momento de transição eu venha acompanhando as ações de um movimento social urbano, que é o MTST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que vai, através da sua principal liderança, né, o Guilherme Boulos, ocupar a cena de reivindicações urbanas, né, da reforma urbana, em defesa desse momento do governo Lula. Então, é um campo que se anuncia, que eu venho acompanhando ainda de forma muito preliminar. Eu acho que, quer dizer, eu acabei uma pesquisa sobre Minha Casa Minha Vida entidades, mas a primeira coisa que eu acho que é importante marcar é o vínculo entre essas políticas, todas elas, em constelação e o lulismo. Ou seja, não dá para compreender nem Minha Casa Minha Vida, nem o Bolsa Família, nem nenhuma dessas políticas isoladamente. Elas estão em constelação, elas estão articuladas entre si e elas têm tudo a ver, elas têm um vínculo umbilical com o lulismo, né? De tal maneira que é possível mesmo imaginar que o lulismo constrói um social no Brasil, ou pelo menos a sua versão de um social no Brasil, né? Você tem basicamente duas versões, a versão PSDB, pelo menos do ponto de vista paulista, a versão tucana, a meca das privatizações, etc., e a versão lulista, petista. De certa maneira, esse social que se configura, então, não é pressuposto, é produto. É produto de uma concepção, de uma implementação e de um conjunto de modos de operação, o que ajuda um pouco a superar a dicotomia de cima para baixo, de baixo para cima, né? Na verdade, em algum lugar, você vai configurando esse social como um elemento produzido dentro dessas dinâmicas de configuração, constelação de políticas. A questão dos atores, para mim, é fundamental. Entender essas políticas como, então, modulações do social, formas de assistência e formas de governo, tudo junto e tudo misturado, é fundamental. Né? São formas de governo, são formas de assistência e são modulações que produzem um tecido societário, por assim dizer. Tá? Eu acho que isso para mim é fundamental entender na ponta, lá, né? Como é que acontece. Então, só para citar alguns exemplos, eu estava pensando essas políticas como margens e recriações, como modos operatórios que, de alguma maneira, estão para além da dicotomia Estado e sociedade. Não se trata mais de uma sociedade civil e não é isso, absolutamente. É uma outra forma de articulação. A gente pode pensar como margens do Estado, talvez, a lá Vinadas, mas de qualquer forma é algo que se produz nesse processo, né? E de uma maneira muito modulada. Tá? Só para citar dois exemplos importantes, eu acho. O primeiro, o programa Minha Casa Minha Vida Construtoras, apesar de se voltar para a questão habitacional, é uma política econômica. Tá? Ela não é uma política habitacional, é uma política anticíclica, como no Chile, etc. Ela se volta para cidades pequenas e médias. Por quê? Porque o preço da terra é mais baixo. Então, o lucro dessas empresas é maior. O programa Minha Casa Minha Vida, na sua versão entidades, por outro lado, é metropolitano. É metropolitano. Só que a coisa mais complicada de entender é que essa produção é mínima, embora o déficit metropolitano seja o maior.
Ou seja, você tem um conjunto de injunções, disjunções e modos operatórios que vão configurar questões, tensões, fricções, enfim. O programa Minha Casa Minha Vida, construtoras de entidades, na sua faixa mais baixa, aciona o cadastro único, e isto é uma novidade do lulismo. Enfim, quer dizer, ele é levado às últimas consequências pelo lulismo. Por quê? Porque pela primeira vez o que se tem é a contabilização dos pobres. Você criou uma categoria fundamental, os pobres, que você contabiliza, mapeia, territorializa a partir desse pressuposto de todas as políticas sociais. Bom, só para vocês terem ideia, o trabalho social é parte constitutiva de todos esses programas. Então, vou citar um exemplo do Minha Casa Minha Vida e do Minha Casa Minha Vida Entidades, o mais importante movimento social urbano brasileiro hoje. O MTST é financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida através do seu trabalho social. O que faz do mais importante programa, o mais importante movimento social brasileiro hoje, ser um operador do Estado. Tá certo? E tem que ser constituído na contramão disso. Pois é, e na verdade ele se constitui de costas para o lulismo, de costas para o Lula, mas é inteiramente absorvido por essa dinâmica. Não por cooptação, não é isso, é muito mais complicado do que isso. A questão não é ideológica, absolutamente, a questão é outra. A questão é a forma de operação dessas relações e desses vasos comunicantes. É muito mais complicado do que isso, tá? Bom, isso por um lado. Então, esses modos de operação, essa produção desse social, na verdade, do meu ponto de vista, isso é absolutamente multiescalar, multissetorial, tá certo? E cria territórios. O MTST, por exemplo, tem práticas absolutamente territorializadas. Em Taboão da Serra, o mais radical movimento social urbano brasileiro, se junta com quem? Com o PSDB. Bom, enfim, porque por uma série de questões, quer dizer, não dá para não se juntar porque o terreno foi conseguido pelos militantes que hoje estão no PSDB, é isso, né? Enfim, é muito mais complicado do que parece. Nenhuma dicotomia funciona, nenhuma. Nem Estado, sociedade, direita, esquerda, não funciona. Essas dualizações não funcionam para analisar os modos regulatórios de governo e de constituição dessas políticas sociais, tá? Me interessa muito particularmente também a relação entre as direções desses movimentos, os territórios constituídos pelos enclaves desses conjuntos habitacionais, que são têm todos a forma condominial. Então, também, o mais radical, ou aparentemente mais radical, o movimento social brasileiro, constitui formas condomínio com guaritas, condomínios fechados, de pobre para pobre, mas são condomínios fechados. Então, é uma forma de propriedade, tá? E me interessa entender quem são as bases, as novas bases desses movimentos, quem são os novos atores. E é algo como uma quantidade enorme de mulheres pobres, desempregadas, negras, algumas delas nunca chegaram a ter emprego formal, pela sua condição de pontuação, elas tiveram que morar em ocupações do movimento, algumas chegaram a perder seus filhos, porque os pais não admitiam que elas morassem em ocupações com essas crianças. Elas perdem os filhos para poder ganhar uma casa. Essa conformação, eu acho, nova em termos de movimento social urbano no Brasil. Portanto, não é um movimento de trabalhadores sindicalizado, não é um movimento de trabalhadores que a gente possa entender como subproletariado, à la André Singer, ou como precariado, à la Rui Braga. É outra coisa. E essa outra coisa se torna governável exatamente através dos mecanismos como cadastro único, família, moradia, Bolsa Família. É isso. Espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos. Eu também estou em transição, acabei uma pesquisa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
Cibele, cuando dices que el lulismo construye una versión de lo social en Brasil, a diferencia del PSDB, a grandes rasgos, ¿cómo podría ser una versión de lo social del PSDB? É basicamente uma versão com muita filantropia empresarial, muita OS, as organizações sociais, muitas ONGs vinculadas ao campo empresarial, tá? Então toda a privatização da saúde e a privatização da cultura promovida pelos governos do PSDB e jamais revertidas pelo PT, porque não é possível. Você até tenta, mas você não consegue reverter, não consegue, tá? Isso é a versão tucana. Todo mundo sabe o que é um tucano. Tucano. É o símbolo do PSDB? É o símbolo do PSDB. Do PSDB. Ah, tá? é um pássaro. É um pássaro. É um tucano. Enfim, essa é basicamente a versão, então é uma versão com muita responsabilidade empresarial, né? É um empresariamento tucur quase, tá? Responsabilidade empresarial, responsabilidade social empresarial. A versão lulista não é essa. Não abre mão, né, dela. Não abre mão. Acho que incorpora, mas tem uma outra dimensão, né? Uma dimensão que é propriamente uma dimensão do Estado e basicamente você tem um PT dos sindicatos, enfim, da luta dos trabalhadores pela democratização, e você tem um PT da Bolsa Família. O PT da Bolsa Família é basicamente o PT que constrói muito pesadamente, de forma muito capilar, esse novo social. Com seus instrumentos de governo e de gestão e de operacionalização. É isso. Só um pitaquinho. Todos os que você quiser. Quando você falou da contabilização, o PT com caso único começou a contabilizar, então, de pobres, e criou a categoria, contabilizar, né? E criou a categoria pobres, eu diria mais assim, criou assim, no Brasil, de maneira nacional, uniformizada, a categoria assistidos. Exatamente. Acho que mais... exatamente. Criação do assistidos, os beneficiários, assistidos, é isso mesmo, assistidos. Só deu um tá? discurso do direito, de que a assistência é direito. Em cima de um discurso que vem do SUAS, vem do Sistema Único de Assistência Social, feito à luz do SUS, Sistema Único de Saúde, supostamente universais e públicos. Eu acho que isso é uma nuance importante, assistidos a ter direito. Isso é a coisa do exatamente, assistidos a ter, supostamente a ter direitos. Supostamente. Exatamente. Tem uma linguagem dos direitos, tem um invólucro dos direitos, claro, que faz a operação disso é diferente. Claro. Totalmente. E aí, se você pega hoje, se você estava falando dessas duas categorias, do PSDB e do PT, se você pega uma situação como o Rio de Janeiro, que é um governo do PMDB, da base do governo Lula, né, que foi vice-presidente né, desde 2002 até agora, o PMDB no Rio consegue construir uma rede de atendimento que passa pelo tráfico, que passa pela polícia, pelas milícias, que passa pelas organizações. Então, não tem, como a gente suporia, uma desarticulação da sociedade, mas tem uma rearticulação numa outra chave, que aí junta direito, assistência e um tanto de violência que é a base de tudo. Há alguns autores que falam que o Estado brasileiro não é um Estado, quer dizer, o tráfico não é um Estado paralelo. Não. O tráfico compartilha o Estado. No Rio de Janeiro, né? inclusive, Compartilha o Estado, porque a capilaridade do tráfico passa por todas essas dimensões. Passa pelos movimentos, né? Passa pelos territórios, passa por um conjunto de relações Pela economia, bom, claro. Eles mobilizam hoje parte do problema no Rio de Janeiro com as bancadas é menos o problema da ação direta da polícia. Eles mobilizam, na verdade, eles são uma representação não da polícia, mas de interesses econômicos absolutamente fundamentais. Assim como a prisão é um operador do bairro e o bairro é um operador da prisão. Você não consegue pensar a rearticulação econômica do petróleo no Rio de Janeiro sem pensar essa rearticulação do tráfico. Ela é necessária para que tenha acontecido. Bom, meu nome é Evelyn, eu faço doutorado na Sociologia aqui na UFSCar, eu
sou orientanda do professor Gabriel Feltram e desde a minha graduação eu venho estudando favelas no Rio de Janeiro. E para mim, o meu olhar para as favelas no Rio de Janeiro sempre foi como que fica a partir da UPP. Nunca foi eu quero estudar a UPP ali nos trâmites internos da UPP. A UPP entra na minha pesquisa sempre como contexto. Aí na graduação e no mestrado eu fiz pesquisa na Cidade de Deus, que apesar da Cidade de Deus ter ficado conhecida internacionalmente por causa do filme, ela fica fora da rota turística do Rio de Janeiro. Ela ficaria entre aquelas favelas que não são conhecidas e entre as favelas que estão na rota turística. E nesse período que eu busquei olhar para esse cotidiano, né, pós o PP na Cidade de Deus. A Cidade de Deus foi a segunda favela a ser pacificada. Eu busquei olhar para como que as ONGs, em especial as grandes ONGs, Afro-Reg, redes, estão atuando nas favelas, o próprio tráfico, a polícia e as igrejas. Então, pensando ali política, Estado, religião e crime, como que isso ali se cruza no cotidiano das pessoas, as pessoas se reorganizam para viver com esse novo ator ali naquele cenário, que é a polícia, como o próprio tráfico se reorganiza, como que a relação do tráfico com as pessoas muda, e igualmente a questão da religião e a questão das ONGs. E aí agora no doutorado, eu estou entendendo que uma das principais consequências da UPP vem... Você tem que explicitar. Não todo mundo sabe. Unidade de Polícia Pacificadora. E eu estou entendendo que uma das principais consequências da UPP é a consolidação de uma terceira representação de favela. Que isso eu trabalhei no meu mestrado, que primeiro a favela é entendida como local de moradia dos pobres. Depois a favela passa a ser entendida, além de local de moradia dos pobres, como o local responsável pela violência urbana na cidade. E aí eu vejo que a favela, agora nesse terceiro momento, ela passa a ser entendida também como uma cultura a ser consumida. E essa ideia da cultura a ser consumida da favela, ela transita o tempo todo sobre dois sentimentos, né? Que é a questão do desejo de conhecer o exótico e a questão também da repulsa, daquilo que é incivilizado, é bagunçado, é violento. Então, assim, é como que isso vai sobrepondo a pobreza, a violência, essa questão da cultura agora, sem uma anular a outra. E eu eu entendo que uma expressão, né, uma forma de olhar para essa terceira representação da favela é através da consolidação do turismo na favela. Como que isso passa a ser vendido e como que o Rio de Janeiro, durante muito tempo, tentou remover as favelas, não conseguiu, e a partir disso, a partir da UPP, a partir dessa questão de transformar a favela numa rota turística oficial da cidade, é possível interferir, é possível organizar a forma que o governo quer sem precisar remover. Mas eu também estou atenta para como essas favelas aí nesse eixo turístico, que é a Zona Sul, que são as favelas vitrines do Rio, se constrói uma relação e as favelas que não estão nesse eixo, como a Cidade de Deus, que eu passei durante esse período, é outro tipo de relação que se constrói. E aí eu tento olhar também, vou tentar olhar também, por enquanto eu estou ficando mais nos rostos, nas favelas, fazendo essa parte assim, buscando esse olhar, até porque lá eu também sou turista, né? Então a relação que as pessoas estabelecem comigo também faz parte do meu campo. Eu estou trabalhando com etnografia, estou trabalhando bastante com notícia de jornal e também com os textos de divulgação de como que eu passeio na favela, vai visitar a favela, como que isso está sendo construído. Mas eu quero tentar olhar ainda no doutorado para como que fica a circulação
das pessoas que moram nessas favelas pela cidade, como que isso altera assim, uma dinâmica urbana como um todo. Bom, é isso, falando bem resumidamente para não tomar muito tempo. Eu estou começando agora o 2º ano de doutorado, fazendo doutorado na Universidade de Lyon, em Ciência Política, com a direção da Cibele aqui no IAL, na Arquitetura e Urbanismo. Então tem uma tentativa de passar, responder esses 2 campos disciplinares. A minha pesquisa, ela parte de algumas questões do mestrado, mas ela está se reconfigurando, estou começando o 2º ano, então estou começando um campo de pesquisa, acho que não tenho muito para dizer em relação à metodologia, as coisas ainda não estão muito claras, assim, né? Está sendo construído ainda, muito no início. Mas as minhas questões partem do meu mestrado, em que eu tentei desenvolver a pesquisa sobre a política habitacional e o papel da Caixa Econômica Federal, que é um banco público brasileiro que é responsável por uma série de políticas sociais. Então ele opera uma série de políticas, dentre elas a política habitacional do Minha Casa Minha Vida do PAC. E aí eu tentei pensar como esse ator bancário se torna o principal agente do poder público, do Estado, na execução dessa política habitacional. Eu parto de uma experiência pessoal, que eu fui arquiteta durante 2 anos da Caixa, né? Então tenho uma experiência profissional, pessoal, né? E aí agora eu estou tentando pensar na França como que qual o papel da Caisse des Dépôts e Consignation na política habitacional. E aí, dentro dessas questões, dessa relação entre o Estado e o mercado. Então, tentando pensar agora como quais são as maneiras, as práticas, as estratégias de certos atores históricos mesmos que são reconfigurados recentemente em novas práticas dentro da política habitacional. Particularmente agora, mais particularmente, né, eu estou tentando entender como nos anos 2000 tem uma reconfiguração do setor imobiliário no interior da Caisse des Dépôts et Consignation. Então tem a separação do que seria esse setor imobiliário concorrencial e o que seria o setor de interesse geral. E o interesse geral seria a política social como a gente entende. Nessa rearticulação você tem atores históricos que são atores históricos da política social, né, como a SIC, que vira ICAD, entra na Bolsa e passa a atuar no setor de escritórios. E você tem novos atores históricos da habitação completamente reconfigurados em novas formas de grupo com filiais, uma nova reconfiguração desses agentes nesse setor de interesse geral. E aí eu quero entender como tem uma série de mudanças, tem a entrada de atores institucionais privados e essa filial da Caisse des Dépôts hoje, que é o grupo SNI, tem constituído agora mais recentemente tem uma nova iniciativa de constituição de um mercado de investidores institucionais de habitação intermediária. Então você tem uma configuração de interesse geral, mas aí você tem um ator de interesse geral indo pensar numa habitação que é para uma classe média. Então, entender, a pesquisa agora, nesse momento, é tentar entender um pouco isso, nessa escala, né, da Caisse des Dépôts, essa
constituição enfim, dos marcos normativos, regulamentares e tal, e as reorganizações institucionais internas, e também a partir de um campo em Lyon de que tenta pensar a relação dessa instituição no território. Então tem um acordo desde 2013, que foi renovado em 2015, de produção dessa habitação intermediária em várias operações imobiliárias dentro da cidade. Então aí dentro dessas operações, nessa escala no território, também tem uma série de questões que entram nessas relações entre esses vários segmentos de habitação, né, que vão sendo criados, né, a habitação intermediária, a habitação... você tem um novo quadro, né, com a entrada de promotores imobiliários. Você tem na escala do território, dos projetos imobiliários, você tem uma articulação. Uma coisa que me interessa são como são pensados os modelos de sustentabilidade econômica desses produtos imobiliários e como eles são definidos por essas relações entre atores, assim, que devem, esses atores privados que agora fazem a habitação com unidades que devem ser habitação social, habitação intermediária, que algumas são compradas por baiões sociais, as outras são vendidas. Então você tem um arranjo nessa escala de... Oi? É completamente diferente. Mas é uma coisa que vem dentro dessa política de relance econômico, né, de pós-crise e tal, que tenta rearticular. E, enfim, tá um pouco confuso ainda, porque tá na... Mas é por aí, mais ou menos, e aí vou querer voltar depois para a Caixa Econômica Federal. Chamo-me Leia Lima, trabalho no LIS, em Paris, sou socióloga e trabalho sobre o tratamento dos jovens nas políticas sociais. Ser mais rápida. Então, como a idade está integrada nos programas, nas políticas sociais, nos programas de assistência, e como um sistema de assistência para os jovens foi criado e desenvolvido. Então, a minha pesquisa é sobre as transformações da instituição do percurso da vida, da evolução do padrão histórico em Europa, em França, este padrão ternário, sim, faz-se seguir educação, emprego à vida e reforma. Então, a minha tese é de dizer que este padrão, que é uma soma de normas e de representações do percurso da vida em termos profissionais, este padrão entra numa nova fase de tensão entre um modelo, um padrão de educação, transição entre educação e emprego à vida e reforma. Então um padrão com 4 fases
e um outro padrão que é a mobilidade e a flexibilidade de toda a vida. E, pronto, estas normas, a metodologia é ver primeiro na lei, nos programas de assistência, como a idade e as normas de emprego são inscritos, e também fazer observações participantes nas comissões que distribuem ajudas, bolsas para os jovens, ou que fazem e fazer entrevistas também com os profissionais que fazem estes programas de assistência e de acompanhamento dos jovens em termos de emprego e autonomia. Isto para analisar as representações que estes profissionais têm do percurso normal. Qual é o percurso normal? E depois é confrontar estas normas do Estado, dos profissionais do Estado, dos profissionais sociais, dos trabalhadores sociais, com as narrações ou as representações dos jovens mesmos. Isto vou apresentar amanhã